Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. O anseio satisfeito agrada a alma, mas o tolo detesta afastar-se do mal. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Provérbios capítulo 13. Você já se sentiu culpado ou até mesmo envergonhado? Bem, isso é algo normal. Afinal, errar é algo nativo da natureza humana. E se envergonhar ou até mesmo querer sufocar o que fez é um mecanismo de arrependimento. Não funciona muito bem. Mas e se tudo isso sair da linha? De alguma forma virar uma bola de neve e você não conseguir mais frear suas ações? A mentira e a tentativa de negar o que você fez só aumentarem, afetando todos ao seu redor. Bem, uma obra imaginou esse cenário de uma forma bem exagerada, é claro, mas as reflexões que essa história nos passa é bem interessante e pode ser que você não saiba nada dela, ou até mesmo nunca deu uma chance de conhecer. Contudo, não se preocupe, contarei para você um pouco dela e sua possível filosofia. Será rápido, venha comigo e não deixe essa flor crescer. Oi, eu sou Rick, bem-vindos ao Anime Show 94. Hoje vamos falar mais especificamente de um mangá, que também é um anime, mas não se apegue muito a isso. A nossa história é o Konohana, que também é o nome de um livro de poesia. Mas de novo, não se apegue muito a isso. O que você precisa saber desse livro de poesia? Eu diria que o autor gosta de escrever o que é de mais feio no mundo e sobre as pessoas. Talvez isso. Só isso. Sobre o mangá, ele bebe um pouco dessa ideia. Quer ver uma coisa legal? Me acompanhe nesse resumo, por favor. Takao Katsuga é o nosso protagonista. Ele é um garoto que, de certa forma, se sente meio deslocado do resto da turma. É algo até normal. Quem nunca aí foi estudante e se sentiu meio peixe fora d'água? Tanta gente, mas sei lá, às vezes a ideia não bate, né? Para o nosso prota, o que não bate é o seu gosto por livro. Sua literatura era de algum modo mais complexa do que os jovens da idade dele gostavam de ler. Ele amava poesia e o seu livro favorito era As Flores do Mal, o que em japonês é a Konohana. Mesmo se sentindo deslocado, ele não deixava de sentir uma paixão que ardia no seu peito por Nanako Saeki, sua deusa, angelical e doce. Uma descrição e visão que o prota tem que nos remete às obras do período conhecido como romantismo na literatura. Essa garota era admirada por todos da turma, sendo dita como inteligente, bonita, forte e gentil. Guarde isso que eu tô lhe falando. Melhor, repita comigo. Inteligente, bonita, forte e gentil. Assim como o Sol tem a Lua, nós temos Sayawa Nakamura, que é a garota estranha. Não fala com ninguém, é vista quase sempre sozinha, tida como menos confiável e que sempre tira notas baixas. Ninguém costuma se envolver com ela, então não sabemos muito sobre a mesma. Em certo dia, Katsuga deixa seu livro na sala de aula, seu livro de poesia. Ao chegar lá, ele encontra as roupas de ginástica da sua deusa ali, abandonadas na sala de aula. Em um ato de perversão, ele decide roubar elas, algo que o marcará para todo sempre. Segundo ato. Ele vai para casa com as roupas e se arrepende pelo que fez. Ele se sente um merda, um pecador, e tudo que você pode pensar de ruim. No dia seguinte, todos sabem que as roupas de Saeki foram roubadas. Contudo, o prota não consegue contar que foi ele e devolver as roupas para Nanako. Assim, Nakamura se aproxima dele e diz que viu que foi ele que roubou as roupas e que ela não contará nada se ele, Katsuga, fizer um contrato com ela. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos capítulo 1, versículo 1 e 2. Sei que você está inquieto, querendo saber tudo o que eu lhe prometi, e até mesmo se pergunta qual é o sentido desses textos bíblicos, mas eu lhe garanto, se você for paciente, tudo vai se encaixar. Olha só, tá na hora da primeira revelação. Nakamura, nessa primeira parte, faz quase sempre um papel de demônio, fustigando o Takao, ele mostrando o quão pervertido ele é por ter escolhido roubar as roupas de Nanako. E veja bem, Nakamura não mostra o caminho da paz, ou até mesmo como Katsuga resolveria tal problema. Tudo que ela faz é apenas o jogar mais fundo, em situações como mandar ele se vestir com as roupas roubadas e em um encontro com a própria Saeki, e depois apertar a mente do prota, ou mostrando o quão desprezível ele é por ter feito o que fez. O que mais pra frente realmente faz o prota se afirmar como desprezível e lixo. Veja só o risco nisso, mas é algo que eu vou falar já já. Afinal, talvez você esteja se perguntando como ele poderia resolver tal problema, né? E também a essa altura, o que essa flor significa? Mas para isso, temos que ir para a segunda revelação. Você sabe qual é o peso de uma imagem? Nana conhece bem o que isso significa. Ela é conhecida como a garota mais inteligente e mais forte da sua turma. Isso você se lembra, né? Pois bem, quando se é aluno modelo, professores, pais, amigos e conhecidos esperam de você isso. Boas notas, bom comportamento, o que pode parecer saudável, mas gera um grande estresse. Normalmente para essas pessoas, elas são sempre mal compreendidas quando fazem algo, entre aspas,
errado ou fora da curva, sempre tem a seguinte frase: Nossa, eu nunca achei que você faria isso. O que aconteceu com você? Quê? Por que você fez isso? Você é tão bonzinho. E veja bem, essa pressão muitas das vezes gera uma grande tensão. E eu sei que tem gente que está assistindo que talvez se reconheça com isso. Talvez. Nas palavras de Saeki, ela se diz fraca e que o eu verdadeiro dela não é daquele jeito que todos veem. Aquela não é a verdadeira ela. Ó, mais uma garota que se sente deslocada. Oxi, como assim mais uma? Ah, eu não lhe falei, né? Nakamura também se sente deslocada. E sem nenhum semelhante. Mas isso fica mais pra frente, na terceira revelação. Mas antes do terceiro impacto, quero dizer, da terceira revelação, é importante lembrar que Nanako e Katsuga já estavam na qualidade de namorados, nessa parte da história. Lembre-se disso, tá? Terceira revelação. Sabemos que Katsuga fez algo de errado. E veja bem, ele sabe disso. Nakamura sempre diz o quão desprezível ele é, por ter feito o que fez, e sempre o arrasta mais fundo. E mais uma vez, ela diz o quão desprezível ele é. E isso se repete. A um ponto, o sofrimento dele em ser alguém que fez algo errado vira aceitação de ser alguém ruim. E não é o melhor jeito de lidar com esse problema em questão. A metamorfose do protagonista de ser alguém que se flagela para alguém que se diz miserável e gosta disso é na parte da escola. Ali, a libertação dos dois personagens. E vemos a flor até bem grande. Só que isso não é indicativo de algo positivo. Mas afinal de contas, eu sei que você está bem confuso. Porém, isso é parte da experiência. E eu vou listar tudo que eu lhe prometi. E vou revelar agora. Nakamura se sente deslocada. Katsuga está namorando com Saeki. Por que é tão ruim um prota se afirmar como lixo? E como ele poderia resolver tal problema? O que significa essa flor? Vamos começar com algo interessante. Nakamura é uma personagem que vê os outros ao seu redor como lixo e que não merece sua atenção. Porém, ela se sente pior e que não existe semelhantes iguais a ela no mundo e na escola. Tá entendendo o que tá acontecendo? Nakamura viu um garoto roubando as roupas de ginástica de Nanako. Esse menino sendo Katsuga. Logo Sayawa se sente feliz por achar que finalmente encontrou alguém igual a ela. Toda a luta de Sayawa nessa parte do mangá era para fazer com que Takao, entre aspas, se aceite. Mas o que ela queria era ter alguém como ela. Ela mesma se diz pervertida. E veja bem, ela chama o prota de pervertido. Aqui vai uma teoria. Pode ser que ela trate os outros de uma forma má, pois na verdade ela nem gosta dela mesma. Tudo que ela chama as pessoas e o prota é na verdade o que ela pensa de si mesma. Nakamura é tão problemática quanto os outros personagens da obra. E ela é uma personagem que aparece com a flor até que grande e aberta logo de início. Mas peraí, o que essa flor significa? Bem, você pode interpretar de várias maneiras. Contudo, podemos dizer que elas são arrependimentos, mágoas, assuntos não resolvidos, coisas desse tipo. Como sabemos, essas coisas costumam crescer dentro de nós. Muitas das vezes abrir os olhos e embaçar nossas mentes. Realmente é uma flor do mal. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus, capítulo 22, versículo 36 ao 40. Falando sobre o porquê é ruim o prota se afirmar como lixo, é simples. Uma coisa que é repetida várias vezes acaba se tornando verdade. Sabe quando você tinha que memorizar alguma data da prova de história? E se pá, você repetia elas para si, até as mesmas ficarem gravadas em sua mente. O mesmo acontece com Nakamura e Takao. Eles se dizem lixos, até realmente serem ou se sentirem lixos. E você se lembra do que eu falei sobre o relacionamento de Nanako e o prota? Namorados. Bem, eu escondi uma coisa de vocês. O relacionamento deles não ia muito bem. E realmente não terminou muito bem. Mas por que isso aconteceu? Simples. Usa só mais uma vez. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus, capítulo 22, versículo 39. Entendeu? Não? Tá, eu explico. Takao nunca seria capaz de se relacionar com Nanako. E sabe o motivo? Amor. Não que ele não gostasse dela. Afinal, ela era a deusa dele. Mas o fato é que ele não se amava mais. Ele é um lixo, lembra? Quando você não se ama, é difícil amar o próximo. Até porque você não se acha merecedor de ser amado. E veja, meus caros, isso era algo que o próprio Katsuga mostra e deixa de certo modo implícito. Minha deusa, pura,
Ela é minha salvação. Ele a trata nem mesmo como humana. Até parece que ela faz um favor em ficar com ele. Ao longo desse vídeo, você pode estar se perguntando uma coisa, e essa é bem trabalhosa. Talvez. Como ele poderia resolver isso? Ah, tá curioso, né? Eu vou lhe responder, mas não vai ser de graça. Não. Eu quero que você se inscreva e deixe o like como pagamento. E como gorjeta, passe esse vídeo para um amigo. Só assim você será digno de ouvir a resposta. Fez tudo o que eu pedi? Tá bom, vou confiar. O jeito mais simples de resolver esse problema era aceitar. Isso mesmo, aceitar. Aceitar que ele fez algo ruim e tentar mudar o que ele fez. Não correr e nem negar o que aconteceu. Pedindo para Nakamura falar para Nanako quem realmente roubou as roupas, ao invés dele mesmo falar que foi ele. Ele tentou correr dele mesmo. Por isso a sensação de culpa só crescia e a sensação dele ser um lixo só aumentava. E aos poucos ele foi perdendo o amor por ele mesmo. Entende o perigo disso? Bem, mas pro final da obra, ele encara tudo o que ele deixou para trás. E somente assim, a flor fecha os olhos. Mesmo que ela sopre pétalas contra ele, ao aceitar o que ele fez e se prontificar a mudar o presente, ele passa a se amar e viver uma vida feliz. Preciso dizer que eu tentei evitar spoilers, até porque pode ter gente que queira ler depois de ver esse vídeo. Então eu não estragarei completamente a experiência de quem busca isso. Outro ponto que eu gostaria de acrescentar era o que eu falei lá no início, sobre o anime. É entendido que a animação é estranha e talvez feia, mas quem sabe isso era o que eles queriam, já que o mangá trata de se sentir deslocado e não pertencer. Pode ter sido escolha artística fazer um anime desse jeito e passar uma sensação de estranheza. Eu não pesquisei sobre esse ponto, essa é apenas minha teoria. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero muito mais que vocês se inscrevam e passem o vídeo para um amigo. Vamos crescer esse canal, rapaziada. Valeu a todos e falou!